Seja bem-vindo ao Belly Podcast. É com um grande prazer que iniciamos esse projeto, eu e o meu companheiro Vitor, Salve, rapaziada. para trazer para todos aqueles que se interessam na área da beleza, projetos, histórias e casos de sucesso que podem ajudar outras pessoas a também empreender e se profissionalizar e, enfim, entrar nesse mercado que só cresce, né, Vitor? Basicamente foi isso que a gente imaginou, né, para o nosso projeto que nós estamos começando hoje. E assim, eu que comecei a fazer essa parada de começar a cadastrar o podcast, o BL, em alguns lugares, e a gente. Isso ficou muito claro para nós dois. Que esse é um mercado muito grande, que ele não está sendo explorado ainda por muita gente, ou seja, podem copiar a gente mais para frente. Depois das marcas, mas enfim, então assim, a gente imaginou fazer um podcast, a gente não tinha muita ideia a princípio do que como fazer, como a gente ia realmente começar, então eu até queria agradecer o Jadir por ter me chamado para esse projeto, gostaria de agradecer também a Inova, que está hospedando a gente aqui no nosso primeiro episódio, e basicamente eu espero muitas coisas nesse podcast. Mas eu vou começar eu vou deixar o Jadir começar falando o que ele espera do BL Podcast. Acho que antes de eu começar, né, a falar o que a gente espera do Belly Podcast, talvez seja importante a gente se apresentar. Afinal de Também. contas, eu pulei essa etapa no começo. Então, quem é o Jadir? Meu nome é Jadir Rafael, sou da cidade de Presidente Prudente, formado em Direito, mestre em Direito Negocial, caí na área da beleza, adquirindo uma unidade de uma escola profissionalizante na área da beleza. Então, quando tive contato com isso, acabei enxergando um mercado maravilhoso, Vitor, você sabe, e sentimos falta de um podcast que crie conteúdo para profissionais e empresários da área da beleza. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é produzir esse conteúdo, é levar até você tudo, todas as novidades, todas as estratégias que os empresários dessa área aplicam para obtenção de sucesso. E você, Vitor? Se apresente, por favor. Bom, pegando o gancho do que o Jadir falou, né? O meu nome é Vitor, eu tenho muitos anos, não sei quantos. E como vocês podem perceber, o Jadir ele tem uma escola de cursos profissionalizantes voltados à beleza, e eu sou o inimigo da beleza, mas faz parte isso aí. Normalmente eu vou ser o cara que vai trocar as câmeras, então, por exemplo, o que eu vou fazer agora de troca, troca, troca e troca! Esse cara vai ser eu. Mas hoje, por falta de convidado, mentira, mentira, eu tô aqui na mesa, eu sou formado em publicidade, como eu acho que eu disse, e eu acho que eu vou conseguir agregar bastante, justamente pensando não só no lado empresarial, mas sim pensando no lado estratégico de marketing. Porque hoje, vamos dizer, as empresas têm muita verba destinada para esse segmento, mas não sabe muito bem como utilizar e, inclusive, os empresários, eles têm receio do que pode ser feito com essa verba do marketing. Então, eu acredito que talvez em uma conversa ou outra eu devo aparecer aqui na mesa também como co-host do Jadir, mas basicamente essa é a minha apresentação, assim. Perfeito. E como que vai funcionar esse nosso projeto, né? Então, esse primeiro episódio, ele é um episódio exatamente para apresentação do Belly Podcast. O Belly Podcast, ele vai trazer convidados. De fato, o Vitor estava mentindo, já temos muitos, né? Uhum. Mas Não conta não, Jadir. vai vir coisa boa por aí, muita coisa boa. E a ideia é trazer esses convidados para que eles contem quais foram eh, as ações que eles tiveram, o que eles tiveram que aprender, o que eles passaram no mercado da beleza, como que fizeram para chegar aonde eles estão hoje. Como serão esses convidados? Serão só empresários? Não, consumidores, profissionais autônomos, também políticos, enfim, qualquer um que tenha a agregar, Consumidores. qualquer um que tenha a agregar, né, nessa área da beleza. Publicitários?
que fazem ações para a área da beleza? Talvez, com certeza. Eu acredito que a parte positiva de desse projeto é não só compartilhar e trocar experiência dos diversos segmentos e setores do mercado da beleza, como também eu acredito que isso possa ser, num futuro, meio que um guia de como que você pode talvez, não sei, aumentar a sua gama de serviços no seu salão, ou então alguma coisa que alguém dos nossos convidados disse e aplicou no seu negócio e isso deu certo, e talvez possa dar certo no seu. Então, basicamente, como não existia nada que faz isso que nós pretendemos fazer, a gente começou. Então, basicamente, eu acredito que isso vai ser muito positivo para, principalmente, para o pequeno empresário, para quem começou a empreender há pouco tempo, ou até para quem está estagnado, está precisando ouvir coisas novas. Você pode ter certeza que a gente vai tentar trazer essa pessoa que vai falar o que você precisa ouvir para você sair desse patamar. É isso aí. A ideia é te possibilitar a ter insights e aplicar na sua área, certo? Na área da beleza, na verdade, né? Claro que podem outros ouvintes escutarem e aplicar em outras áreas, mas o nosso podcast ele é voltado para a área da beleza. Então, os convidados serão uma vez na semana, é isso, né? É. E toda semana serão novos convidados com temas novos para atualizar vocês no mercado de trabalho ou no mercado da beleza. Exatamente. E assim, agora falando um pouco sobre o nosso presente, é, esse início a gente pretende já focar em algumas pessoas aqui da cidade onde nós, no momento, estamos residindo. Estamos aqui, por enquanto, que é Presidente Prudente. Então, mas assim, cara, todas essas cidades que estão aqui em torno do nosso entorno, utilize o BL Podcast como um meio de divulgação para você, para o seu negócio, talvez para esse tipo de coisa, porque nós estamos abertos a ir ouvir vocês, a conversar com vocês. Então, eu acredito que isso vai ser um ponto de start. A gente vamos tentar introduzir esse start já nesse segmento, porque tá precisando, já passou da hora. Tem podcast de tudo. Tem podcast de gato, de cachorro, de papagaio, de galo, de bicicleta, de futebol, só faltou o da beleza. Então, por isso que eu acredito que vai dar muito, muito certo e nós vamos conseguir. Cara, se a gente conseguir trazer tudo que a gente quer pra vocês, vai ser um negócio que com certeza vai transformar não só a vida do Jadir, a minha, como a sua, e vai transformar muitas outras vidas através desse veículo. Então, nós somos a voz que não chegou até você. Nós somos a voz que vai possibilitar a comunicação no mercado da beleza, porque temos muitos profissionais que são extremamente bons no que fazem e muitas vezes outros profissionais podem se inspirar neles e daí também buscar qualificação ou mesmo buscar aplicar uma prática que já deu certo em um outro salão de beleza ou em um outro espaço de beleza no próprio salão de beleza, no próprio espaço de beleza. Então, venham conosco. O podcast, ele oficialmente, né, está no ar. Estamos começando esse projeto. É, daqui para frente é só sucesso. Esperamos que vocês nos acompanhem sempre e podemos prometer que conteúdo não faltará para que você busque sempre se atualizar. E então, né, vamos aproveitar que o nosso primeiro convidado tem um negócio, que tem um negócio voltado à formação da beleza. Jadir, cara, você já é o meu cliente, né, da agência, para quem então, eu não falei essa parte, mas eu também tenho uma agência de publicidade aqui em Prudente. Foi como eu conheci o Jadir. Inclusive, eu acho o negócio dele específico muito bom, principalmente pela oportunidade mercadológica que ele soube aproveitar aqui em Prudente. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que foi para você
Porque, por exemplo, você é formado em direito, você atua como advogado, e, cara, pô, do nada, assim, minha latinha tá meio zoada, vou abrir um negócio pra beleza. Como foi isso aí? A lata é estragada, né, eu É, costumo dizer isso. Não foi por inspiração pessoal. A verdade é que eu sou apaixonado por educação, sempre fui, em que pese ser formado em direito, né, encaminhei a minha vida para ser professor. Sou mestre em direito, como eu disse no começo da minha apresentação. Isso me possibilitou dar aulas, em parceria com o Sebrae. Visitei as cidades da nossa região e nessas visitas eu tive contato com profissionais da área da beleza que verdadeiramente sustentavam o núcleo familiar, mas sem ter conhecimento empreendedor, empresarial para tanto. Então, se houvesse ali uma organização, eles conseguiriam com certeza ter mais lucro e um sucesso, não que já não haviam, né? Mas um sucesso muito maior. e assim, falando um pouco sobre o que você acabou de falar, sobre os estudos e tudo que você sentiu aqui na região, eu acredito que, assim, por mais que nós estamos no interior do estado de São Paulo, acredito que a nossa realidade, por mais que ela é bem privilegiada em comparação às outras regiões do Brasil, mas eu acredito que dê para você tirar um pouco de base desse nosso mercado. Então, assim, o que que você, depois de toda essa pandemia que rolou, qual é a importância assim que você dá hoje para justamente para a pessoa que quer começar um negócio, a pessoa que, por exemplo, ela sempre gostou um pouco sobre maquiagem, sempre gostou de fazer as unhas das amigas, da família. Cara, o porquê que essa pessoa, você acha que essa pessoa ainda não começou realmente a empreender? Legal. Eu vou falar isso em duas vertentes, certo? A primeira é usando como a universalidade das profissões na área da beleza. Vejam bem, se você é formado em direito, Vitor, você só vai atuar no mercado brasileiro. Sim. Para que você atue em outro país, você necessariamente vai precisar, pelo menos, fazer você necessariamente vai precisar fazer uma inserção naquele sistema normativo, certo? Naquele conjunto de leis que regem aquele país. Na área da beleza, não. Qualquer um que se forma na área da beleza, ele vai cortar cabelo, por exemplo, no Brasil e ele corta cabelo no Japão. Ele pode nem saber falar japonês, mas por gestos em si, ele já executa a função. Então, essa universalidade é muito importante quando a gente fala de um profissional da área da beleza, certo? O segundo ponto, que aí sim, trazendo um pouco mais para a sua pergunta, que é a questão do empreendedorismo, é um mercado que cresce muito. Na verdade, é o segundo mercado que mais cresceu, né, no mundo pandêmico, porque cada vez mais está relacionado a bem-estar. Então, beleza, bem-estar, né, há questões relacionadas ao desenvolvimento pessoal. E isso vem fazendo com que as pessoas cada vez mais tratem isso como serviços essenciais, certo? Então, falta profissionais, faltam muitos profissionais. A gente vê bons negócios, certo? Sendo executados de forma correta, com bons profissionais, que não têm agenda. E assim, eu acredito que isso seja um problema, não só, por exemplo, isso um pouco disso que você falou sobre a mão de obra, isso é um problema para todo mundo. Isso é um problema para as pessoas que deixam de empreender por falta de confiança, por falta de conhecimento, e também para as pessoas que já empreendem, de não ter uma mão de obra qualificada para realmente estar trabalhando naquele negócio. Então, por exemplo, vou até mandar um abraço aqui pro Pelezinho Barber, que é o meu cabeleireiro, cortei o cabelo lá hoje, só por isso estou gravando. Mas, enfim, o Pelé, que é um empreendedor desses que a gente gostaria de estar falando com eles, sobre eles e para eles, e justamente ele está no momento que esse é um problema recorrente dele. Que ele tá empreendendo já desde 2014, só de uns 2, 3 anos para cá ele conseguiu se firmar realmente aqui em Presidente Prudente, e agora que, tipo, ele poderia estar saindo um pouco da ofensiva, sair um pouco da frente, ele não encontra uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que realmente, assim, atenda às necessidades do mercado para estar trabalhando para ele. Justamente porque, não sei. E é isso que a gente gostaria de estar
conversando sobre. Foi isso que eu identifiquei quando eu pensei em abrir a escola profissionalizante, certo? Na área da beleza. Eu notei essa necessidade do mercado e vai demorar um bom tempo para que a gente consiga suprir isso, porque a carência é muito grande. Até porque o profissional, ele são atividades difíceis de serem escaladas, certo? Querendo ou não, o profissional ele demora, ele tem que dedicar um tempo àquilo. É uma atividade que demanda atenção e cuidado. Então, você não tem como alguns procedimentos, eles nunca serão escalados. Eles vão depender, né, do cuidado e do uso do tempo do profissional. Isso começa a ocupar o tempo dele, ele não consegue, ele estaciona no tanto de clientes que ele consegue atender, certo? E Sim. aí você passar isso também é um mercado muito pessoal. Então, você confia em um determinado profissional, você sente uma certa dificuldade de transferir isso para outro profissional. Uhum. Geralmente é assim, né? Vamos lá, você corta com o Pelezinho, dificilmente você vai Sim. ir em outro barbeiro. Por quê? Porque a pessoalidade está muito presente nesse mercado. Então, isso também é um dos motivos que levam essa carência de profissionais na área da beleza. Não, é perfeito. Eu acho que isso explica muito do porquê que você começou, o seu projeto e tudo mais. E, cara, eu queria ouvir também um pouco de você, principalmente porque você abriu no final do ano passado. Então, é um mercado que ele nasceu praticamente depois da pandemia. Acredito que muitas outras pessoas que também estão ouvindo a gente tá nesse processo de ter acabado de abrir ou de estar nos pontos finais já para abrir um negócio. E aí, então, assim, o que que você pode esperar ainda para esse ano? Porque o seu negócio tá engatinhando, vai pegar forte, vai suprir essa necessidade. Isso daqui a gente tá falando de 1 ano, 2 anos para frente. Mas ainda esse ano, ainda dá tempo de você fazer alguma coisa, assim? De talvez começar um negócio, de talvez se qualificar para atender mais, essas coisas assim. Dá muito. Eu vou explicar por quê. Em várias áreas, houve uma demanda reprimida, certo? Veio a pandemia, as pessoas ficaram em casa, certo? Eventos pararam e isso atingiu muito o mercado da beleza, muito. Só que com o fim da pandemia e a volta, ainda que a gente não tenha voltado totalmente como era antes, a volta da vida em sociedade ao comum, né, ou mais próximo do comum possível, com retomada de eventos, enfim, aquela demanda que não estava sendo utilizada durante esse período pandêmico vem à tona agora e exige um leque de profissionais, um leque de conhecimentos de um determinado profissional para atender a clientela. E isso já aconteceu no começo do ano e vai se intensificar daqui para o final do ano, porque vão começar as festas, vai ser o primeiro ano onde grandes festas ocorrerão. E os profissionais da área da beleza estão diretamente relacionados a isso, são diretamente impactados por isso. Então, agora é a hora. Agora é a hora de você se qualificar. Se você não tem uma não está tão seguro daquilo que você está fazendo, agora é a hora de procurar uma qualificação. Não, exatamente, assim, e eu acho que até dando um pouco da dica aqui para o pessoal aqui de Prudente, região, cara, tá tendo muita festa, assim, né, eu tô meio velhinho assim, mas eu ainda sou novo, ainda vou numa festinha ou outra de vez em quando, ou nunca, mas enfim, tá tendo bastante eventos, igual o Jadir falou, então, por exemplo, tem várias oportunidades que você consegue começar, talvez só de você ter a vontade. Às vezes você tem essa habilidade, alguma coisa assim. E, cara, começa. Começa. Começa fazendo a maquiagem da sua amiga que vai para uma festa. Começa fazendo a unha da sua amiga que tá indo para uma festa. Porque dessa maneira vai ficar muito mais gradual a sua confiança, o seu desenvolvimento, até que você realmente sinta.
a necessidade de você dar um passo maior, de você realmente se profissionalizar, de você abrir seu negócio. Mas essa é uma oportunidade, principalmente que acredito que outras cidades que também estejam no mesmo cenário, mas falando diretamente de Prudente, cara, é uma excelente oportunidade que você tem de você realmente começar. E essa é uma necessidade que muitas amigas minhas têm, de, por exemplo, quando tá chegando perto de um evento, de uma festinha, cara, as poucas opções que elas têm já tá cheia de agenda. E aí uma acaba indo na casa da outra pra fazer alguma coisa assim, e isso é uma baita de uma oportunidade que pra você que talvez tá desempregado, tá querendo fazer alguma coisa ou mudar de área, cara, sabe aquele seu desejo que você tinha? Domingo à tarde, ficar fazendo a unha da sua tia, de não sei o quê? Cara, você não precisa necessariamente fazer a unha das pessoas, mas você pode abrir um espaço, uma esmalteria, você pode. É isso que a gente quer chegar com o nosso podcast, de mostrar para as pessoas que todo mundo que começou de uma maneira parecida, todo mundo começou do zero. Igual a gente está começando aqui hoje, por exemplo, esse podcast, numa estrutura que não é nossa, de uma maneira até que a gente tá um pouco nervoso, eu mesmo não paro de mexer na cadeira assim, mas, cara, isso tudo é normal, são fases, né? Começar é a palavra. Por quê? Veja bem, se você começa, eh, as coisas começam a acontecer também. Ao se movimentar, tudo vem ao seu encontro. Então, vamos pegar o exemplo da área da beleza. Você não tem um espaço? Não tem problema. Atenda na casa das pessoas, Sim. certo? Que Vá. já é um diferencial de um diferencial competitivo, um diferencial de negócio. Exatamente. Então, comece indo. E aí, quando você se organizar e tiver condições de ter o seu espaço, de dar um conforto para a sua clientela em um espaço próprio, aí sim você toma essa decisão. Mas aí qual é a importância? E o que não está presente geralmente nos profissionais da área da beleza, né? Ou geralmente os que têm sucesso entenderam isso e aqueles que ainda não obtiveram tanto sucesso não praticam, que é o quê? Organização empresarial. Eu não vou abrir um espaço sem ter a consciência de que eu já consigo manter esse espaço. Qual é a minha clientela? A minha clientela suporta esse porte que eu estou querendo iniciar? Se você inicia grande, muitas vezes você não consegue se sustentar. Exatamente. Até por isso que, assim, eu não lembro exatamente o número, posso estar tô tirando de dado nenhum, mas muitos negócios fecham no primeiro ano. Acredito que muito por isso, porque as pessoas investem pesado em alguma coisa e, tipo assim, não tem ainda toda a estrutura para manter aquilo. E infelizmente acaba se perdendo, né? Falando um pouco até sobre isso que o Jadir falou, sobre você começar no lugar das pessoas, acho que agora é um bom gancho pra gente falar como que serão os episódios do Belly Podcast. Então, esse primeiro episódio, ele tá sendo gravado aqui no estúdio super bom, mas não queremos só isso. Nós temos essa noção que o empreendedor, ele tá lá no seu negócio agora mesmo. Provavelmente a nossa próxima convidada vai estar lá trabalhando, vai estar lá no seu negócio. E assim, cara, não daria para ela estar aqui nesse momento porque ela está no trabalho. Então, E nós nem cumpriríamos o nosso papel se a gente tirasse ela do trabalho dela, né? Afinal exatamente. de contas, o que a gente quer é mostrar a realidade do profissional na área da beleza. Para isso, a gente Exatamente. E para isso nós vamos até vocês. Olha que legal. Então, esse formatinho de mesa cast, ele não vai ocorrer sempre. É claro, ah, meu salão tá em reforma, bibibi, bobobó, tô com vergonha. Não, então chega aí, vamos fazer aqui nesse estúdio bonitinho, dentro dessa sua zona de conforto, dentro da nossa zona de conforto. Mas a ideia não é essa. A ideia é que a gente vá também até o seu negócio. Então, imagina só, que bacana que seria se a gente estivesse trocando aqui essa ideia e tudo mais. Então, além de você estar ajudando a gente e as outras pessoas que estão ouvindo, você também seria ajudado. Então, esse background que poderia ser o seu salão e etc. E esse eu acredito que vai ser um grande diferencial desse segmento. isso, além disso, vai ser a realidade, né, do empreendedor, do empresário, do profissional. Então, lá no espaço dele, ele pode com aquele é o ambiente dele. Ele pode com muita propriedade descrever a história e o dia a dia dele de uma forma muito mais confortável. Como o Vitor falou, aqui é o nosso espaço. Aqui nós estamos em casa e a gente quer dar essa sensação para o profissional.
e é por isso que o projeto nasce nessa ideia de visitar, né, de ir ao encontro do profissional da área da beleza. Além disso, os nossos episódios, né, nossos encontros, eles nem sempre terão ou eu ou o Vitor, né? Essa não é uma regra, então às vezes serei o entrevistador, mas pode ser que seja só o Vitor o entrevistador, nós dois. Não há uma regra para isso. Não há uma regra também para a quantidade de convidados. Não. Não existe essa regra. E também um pouco até sobre a duração dos episódios. Eu não tenho ideia, eu acho que mais ou menos esse episódio deve estar com uns 34 minutos e 56 segundos, ou eu posso estar completamente errado, não sei. Mas, enfim, até a duração dos nossos episódios, a gente não tá pensando em ser uma coisa que seja muito claro, de começo, meio e fim. Cara, a gente vai trocando uma ideia aqui conforme as coisas forem vindo na cabeça e tudo mais. Esse é um formato que vocês já conhecem até, então, por exemplo, se algum dia vir aqui algum cabeleireiro, algum barbeiro que faz corte de cabelo em jogador de futebol, cara, pode ter certeza que eu vou ficar meia hora falando de futebol com o cara. Da mesma forma que se vir uma mulher que também tá falando sobre moda, eu também vou tentar dar aquela zoadinha, vou tentar mostrar que meu TCC foi de moda. Então, basicamente, eu acho que é isso. As únicas coisas que tem que ter um padrão que vai definir se o BL Podcast é ser eu ou o Jadir e um convidado. Esse é o BL Podcast. Aonde será, quanto tempo será, isso ninguém sabe. Ninguém sabe, mas isso vai agradar você, com certeza. Você ouvinte. Você ouvinte. E não só isso, né? Basicamente, a nossa ideia também é que não seja só isso, no sentido de ser só essa informação. A gente também tá pensando que, cara, a sua marca poderia estar aqui, olha, já pensou que beleza se sua marca estivesse aqui do ladinho, bonitinho? Então, alô patrocinadores. Vamos fazer o projeto acontecer. Na Exatamente. verdade, o projeto já está acontecendo, independente dos patrocinadores, mas você pode aproveitar essa oportunidade, como o Vitor está falando. A ideia é, além de trazer esse formato, trazer também questões, como a gente disse no começo, as inovações, né? Exatamente. Então, muitas vezes não serão relatos, serão mesmo a conversa sobre algo da prática, não só uma história do empreendedor, e sim, ó, inventei uma nova técnica. Então vem aqui, conte a sua técnica. Ou uso tal produto. Então me conte como você usa tal produto. Não somos os técnicos, mas a gente vai tentar se envolver, né, naquilo que o convidado está falando para extrair o máximo possível. Se for de futebol, eu também vou conversar meia hora com o convidado. Mas e se for de outra área, de moda, eu vou deixar o Vitor conversar porque eu não entendo nada de moda. E assim a gente caminha. Não, mas é basicamente isso que a gente tinha pensado. A gente já falou um pouco sobre a experiência do Jadir, que começou a empreender esse ano esse ano não, né? Perdão, no ano passado. E eu acho que eu acredito um pouco dessa nossa conversa deve ter motivado talvez você a realmente começar a empreender ou a começar. Acho que se tivesse um título esse nosso primeiro episódio, seria Comece, Começo. Exato. Porque é assim, todo mundo infelizmente tem que começar de alguma maneira. Então comece com o que você tem, comece com o que você pode e que com certeza quando a gente persiste e a gente consegue manter uma disciplina, a gente consegue manter uma recorrência, a gente vai colher isso em algum momento. Então comece e persista. Exato. E nos acompanhe. Assista toda semana os nossos podcasts. É, extraia daqui tudo que você pode para melhorar aquilo que você está começando hoje, certo? Venha conosco, nos acompanhe. Tenho certeza que buscaremos entregar o melhor para vocês, o melhor conteúdo e as melhores ideias para que vocês inovem dentro da atividade de vocês. Bom, agora eu acho que é o último pedaço do nosso podcast. Basicamente, o Jadir ainda não sabe disso, mas eu tinha pensado em alguma coisinha pra gente dar no final. E já que a gente tá falando sobre o começo, já que a gente tá falando sobre negócios, o que melhor seria se uma pessoa que sabe muito bem começar um negócio e uma pessoa que sabe muito bem de cuidar do seu negócio digitalmente falassem:
o passo a passo rapidinho de como você vai começar o seu negócio. Então, Jadir, basicamente me fala, passa a receita do bolo. Ó, primeiro passo é isso, segundo passo é isso, 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 isso. Depois você contrata a agência de marketing e eu continuo daí. Ó, vamos lá, não existe esse passo a passo mágico, certo? Mas isso foi surpresa mesmo, sacanagem. O que eu poderia dizer? Encontre algo que você goste de fazer, se qualifique, se informe, busque informações, busque qualificação, comece a atuar na área, busque se formalizar para que você obtenha todos os benefícios e direitos, né, que o nosso sistema normativo concede ao empreendedor em começo de carreira, certo? Empreenda com cuidado, calcule os riscos de fazer investimentos, porque é isso que diferencia os empreendedores de sucesso daqueles que fracassam. Organização. Pensar na atividade como uma empresa. Desde o início você tem que já pensar na sua atividade como uma empresa. Ah, eu sou manicure e pedicure, eu faço unha só de vez em quando. Pense nisso como uma empresa, certo? Ah, eu sou uma designer de sobrancelha. Eu não tenho clientes todos os dias, eu não tenho estabelecimento, eu atendo na minha casa. Pense nisso como uma empresa. Pense de forma empresarial. Se organize. Eu acho que essa é a dica-chave para a obtenção do sucesso. E depois contrate a agência de publicidade. Bom, basicamente você não precisa contratar uma agência nesse primeiro momento. Antes até, quando o Jadir já estava falando parte do passo a passo, mas basicamente o que você precisa fazer, a primeira coisa é talvez você abrir o seu negócio dentro do Google, criar um Gmail com o nome do seu negócio. Natália Nails. Pedrinho Barber. Você já cria lá o seu e-mail, o seu nomezinho, mais ou menos de como você imagina. Criou o e-mail? Cria o Facebook. Criou o Facebook? Cria o Instagram, Twitter, TikTok, tudo mais que você for precisar do seu negócio. E aí, depois, quando você já tiver colocando lá bonitinho um post toda semana, já tá atraindo alguma atenção ou outra por meio das mídias sociais, contrate uma agência. E aí, faça dancinhas, É verdade. porque dancinhas tem uma boa. Ó, eu vou, já que esse primeiro programa é gravado, eu vou fazer questão de botar o Jadir dançando pra vocês verem aqui assim, ó. Dancinhas, pessoal. Dancinhas abrem portas. Não talvez nos negócios, mas pelo menos na desconstra... na desconstra... Eita, nossa, travou a palavra aqui. Descontrai o ambiente, é isso que eu queria É falar. isso aí. Bom, é isso então. Basicamente, eu queria agradecer você que perdeu seu tempo, tá lavando uma louça, tá lavando uma roupa, tá fazendo sei lá o que agora ouvindo esse podcast, ou vendo esse podcast. Nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify, estamos no TikTok, estamos no Instagram, no Facebook e também no site www.blpodcast.com.br. E sigam a gente em todas as redes sociais. E é isso aí. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Espero vocês no nosso próximo episódio, já com uma entrevistada de peso. E aí, será que a gente fala quem vai ser o primeiro convidado? Não, vamos deixar no suspense. Então, é isso aí. Vão saber só depois.